Olá, pessoal. Vim aqui para trazer umas orientações para vocês de como vai funcionar a ferramenta do RTM. Nós estamos utilizando a plataforma do Google Drive, né, que é uma ferramenta colaborativa que a Google dispõe, né, desse serviço de armazenamento em nuvem que permite essa sincronização aí de arquivos. Eu vou mostrar para vocês as duas formas com que a gente consegue acessar ao Google Drive, né? Você pode ir utilizando, né, a conta do Gmail, você pode clicar aqui para acessar a sua conta do Gmail. Quando você clica, ele pede que você insira a sua senha, né? Isso indo pela conta do Gmail. Pela conta, a outra forma de a gente tem de acessar de forma direta seria acessando o endereço eletrônico drive.google.com. Não botei. Pronto. Quando você acessa o Google Drive, né, para fazer o login, ele também pede que você acione a conta. Então, você vem diretamente, você coloca a conta, a sua senha, e ela vai cair diretamente no Drive, tá? Aqui é o Drive, a interface do Drive, da plataforma do Google Drive. Aqui encontram-se disponíveis todos os documentos que você dispõe. E eles podem estar em seu Drive, né, no meu Drive, onde você tem aqui todos os documentos que recentemente foram mexidos, né, que você editou, que você abriu, e para baixo você vai encontrar as pastas ou os arquivos que você é proprietário, que você abriu, né, que você construiu, que você é proprietário. E a outra face que você poderia estar encontrando também é clicando nos compartilhados comigo, aí você vai encontrar todos os documentos que você não é o proprietário, mas que alguém solicitou que você compartilhasse com você para que você pudesse fazer a edição. Então, se você não encontrar o e-mail que é deflagrado quando um documento é compartilhado, você pode vir aqui no Compartilhados comigo que você vai encontrar esse documento. Assim também como você pode fazer pesquisa. Utilizando essa luneta aqui, você pode pesquisar documentos por tipo, PDF, documentos, planilhas, apresentações, fotos e vídeos, ou você pode refinar ainda mais essa pesquisa, informando proprietário, se for qualquer pessoa que não pertence a você, que uma pessoa específica, você pode pesquisar por palavras, por item, né, por data de modificação do documento, né, até pelo e-mail que você saiba do e-mail que compartilhou com você, você pode fazer esse tipo de pesquisa, tá? É bem fácil. E também você pode, se você pegar o documento e marcar como estrela, favoritar esse documento, se você clicar aqui, já aparece os documentos que você favoritou. E é uma dica que a gente está dando também para vocês. Ao receber o arquivo de planilha com RTM, cliquem logo na estrelinha, favoritando, que aí ele vai aparecer mais fácil para vocês também, tá? Então, assim, essa é a plataforma do Drive. A plataforma do Drive, como a gente falou, é o serviço de nuvem, ela oferece inicialmente gratuitamente 15 gigas. Então, vocês precisam estar sempre de olho nesse armazenamento do Drive, porque ele compromete o que vai guardar daqui para frente, né? E aí a gente está... Por isso foi solicitado para que se criasse um e-mail exclusivo para RTM, tendo em vista que inicialmente se dispõe de 15 gigas e que se esse armazenamento chegar a ser completo, ou a conta tem que ser encerrada para se criar uma nova, ou você parte para comprar o armazenamento, né? E aí, então, assim, inicialmente os 15 gigas seria o suficiente para a gente trabalhar.
Então, essa é a plataforma do Google Drive. Eu posso acessar de forma direta, né, como eu acessei aqui, ou eu posso acessar pela minha conta do Gmail, né? Eu escolho o meu Gmail, entro aqui, coloco a minha senha. E aqui, pela plataforma do Gmail, ele vai me direcionar para a caixa de entradas de e-mail, né? É diferente. Olha o símbolo aqui, ó. Aqui significa dizer que é a minha caixa de e-mails. Se eu acessar pela minha caixa de e-mails, eu tenho que vir aqui nesse ícone aqui do Google Apps e procurar o símbolo do Drive, que é este símbolo aqui. Aqui eu acesso, aí ele vai cair novamente naquela interface que eu mostrei há pouco para vocês. Tá? Então, assim, é a maneira mais fácil que a gente tem, né, intuitiva de conhecer o Drive. Então, eu acesso aqui, né, na caixa de e-mail, eu vou receber um e-mail informando, informando o documento que foi compartilhado. É deflagrado um e-mail dessa forma aqui. Esse aqui é um exemplo, né? Então, o e-mail que vocês vão receber é do PDCA Asplan, né? Então, vai dizer assim, pdcasplan.aged@gmail, compartilhou uma planilha. Aí aparece a planilha, o nome da planilha, e aparece dizendo a quem pertence, no caso, vai pertencer a PDCA Asplan, e sempre vai vir uma informação da última vez que ela foi editada, né? E aí vem esse ícone abrir. Quando você clicar aqui, vai abrir o documento que você precisa. Se você não encontrou esse e-mail, aí você vem no Drive e procura o compartilhados comigo. E aí você vai encontrar o mesmo documento e aqui você pode clicar 2 vezes e vai abrir o documento, tá? Então, esse seria a forma de a gente manusear aqui no Drive. Outra coisa que é interessante com relação ao Drive, que foi uma das coisas que fez com que a gente resolvesse trabalhar com a plataforma do Google Drive, além de ser gratuita, é que é um documento que nos permite, ele nos permite verificar, né, um histórico de versões. Quando eu clico aqui para me verificar o histórico de versões desse documento, eu consigo visualizar todas as vezes que mexeram, que ele foi editado e quem fez, tá? Então, sempre aparece aqui, ó, Inspeção AGED modificou esse documento em 4 de março, Coordenação de Defesa em 9 de março, Educação Sanitária em 4 de abril, 18 de abril, DDISA, 28 de abril, PDCA, tá? Então, assim, sempre aparece para a gente esse histórico de versão, que nos favorece verificar o que foi feito na planilha, né, e avaliar o que foi feito, né, fazendo com que ele também se torne um documento auditável, certo? Então, seria isso a situação do Google. Agora, nós vamos passar para a nossa planilha, tá? A planilha dos relatórios técnicos. Vou apresentá-las aqui para você. Pronto. A nossa planilha, ela tem essa carinha, tá? Ela é uma planilha que é composta, é um arquivo que é composto de 16 planilhas, né? Onde essas planilhas a gente procurou utilizar muito de validações e algumas funções que fazem com que ela e restrições, né? Então, assim, vocês vão ver que tem vários campos que não vai estar permitido que vocês tenham acesso. Esse teor aqui, a primeira parte da planilha,
Vocês não terão acesso a modificar, vocês já receberão com a regional selecionada, mas aqui no campo município só aparecerão os municípios que compõem aquela regional, tá? Se a gente colocar aqui qualquer regional, na hora de selecionar só irão aparecer os municípios que compõem aquela regional. Então, a gente começa a planilha, a primeira planilha resumo, começa se preenchendo os dados do município. O primeiro campo de data é um campo que ele já tem uma certa validação. Sempre que acontecer um erro, ou no sentido de você inserir uma informação que aquele campo não está habilitado, vai aparecer essa mensagem dizendo que ocorreu um erro, né? E que o que você colocou viola as regras da validação de dados, então eles não aceitam, não vai ser aceito, né? No caso, letras no campo data não serão aceitas, é preciso ter um campo de data mesmo. Então, vocês vão colocar a data, lembrando, o município é o município onde ocorreu a atividade. A data é a data em que ela foi realizada. Você vai informar a placa que você usou para realizar essa atividade. Tá? Você vai informar a quilometragem inicial que você usou para iniciar essa atividade, né, no veículo, desse veículo, né? Você vai dizer aqui, identificar a quilometragem que você finalizou. No campo atividade, você vai informar, de acordo com aquele plano de metas, qual foi a atividade que foi realizada, né? Qual foi o grupo de atividades, se foi uma fiscalização à propriedade, ponto de risco, fiscalização em laboratórios, fiscalização em casa de revendas, casas agropecuárias, controle da raiva dos herbívoros, fiscalização de estabelecimentos avícolas, fiscalização em eventos agropecuários, se foi feita uma visita técnica, atividade de educação sanitária, ou se você foi um deslocamento que você precisou utilizar para a unidade regional, ou se foi uma fiscalização em barreira móvel. Lembrando que quando você clica aqui, escolhendo, né, selecionando aquela atividade, automaticamente aqui vão aparecer quais as subatividades relacionadas àquele grupo de atividade. Então, você foi uma propriedade rural para fazer um atendimento à notificação, uma busca de inadimplentes, uma identificação das propriedades sob maior risco, um laudo de vistoria, uma vigilância da vacinação, foi fazer uma vigilância em propriedade geral, foi fazer uma vigilância em propriedade de ave de subsistência, foi fazer uma vigilância em propriedade sob maior risco epidemiológico. Aí você clica aqui. Aí você vem para a segunda linha. Eu agora fui fazer um ponto de risco. Aí você, para ponto de risco, você fez uma fiscalização em ponto de risco, uma identificação e classificação desse ponto, aí você vai informar aqui. O que eu quero chamar a atenção para essa situação aqui? Esse campo atividade, ele não admite vazios, pular colunas, deixar vazio, ou simplesmente chegar aqui e preencher primeiro a coluna atividade, porque isso danifica a função que está aqui, tá? Ela vai ter prejuízo na função. Por exemplo, vou dizer na prática, você aqui foi fazer uma visita técnica, depois eu quero colocar que eu fui fazer o controle de raiva, depois eu vou colocar que fui fazer fiscalização de eventos agropecuários. Se você vier para cá tentar identificar a visita técnica como que foi realizada, ou visita técnica AAC ou a PFFA, você só vai encontrar aqui para as opções de seleção do último campo relacionado à atividade. Então, você não vai conseguir preencher, tá? Para isso, você vai precisar deletar isso daqui, esses campos que você preencheu, e aí sim, volta a aparecer aqui, tá? O se é para selecionar EAC ou PFFA. Mas aí vejam que aqui embaixo ela se deletou, né? Tipo, fiscalização de casa agropecuária, e aqui eu não tenho mais como selecionar. É porque isso danificou a função e aí ela perdeu a lógica. Então, aqui é fácil de resolver. Você simplesmente faz o Ctrl+C, Ctrl+V aqui,
e aí você vai conseguir preencher que a fiscalização de casa agropecuária, você foi lá para fazer um cadastro, atualização cadastral, uma fiscalização, controle e estoque de vacina, ou você foi lá para fazer o recebimento de vacina, tá? Então, gente, percebam que toda a planilha é feita para atender uma lógica, tá? Então, vocês precisam respeitar, preencher a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha e assim sucessivamente, e evitar os espaços em brancos aqui no campo atividade, tá? Para que não aconteça esse problema aqui. Não precisa se preocupar com esse inválido, porque isso faz parte da função mesmo. Daqui você vai identificar o local onde você realizou aquela fiscalização. Se for numa propriedade rural, você vai colocar o código do sistema dessa propriedade, né? Evitem colocar somente nome fantasia, porque nome fantasia pode se repetir, o que a gente quer aqui, de fato, é individualizar. Pode ser que no seu município tenha 2 propriedades com o mesmo nome, como também pode ser que no resto do Maranhão a gente encontre também com o mesmo nome. Então, fiscalização de propriedade rural, utilizar o código de propriedade gerado pelo SIGAMA, certo? Ponto de risco, aí sim é como você consegue individualizar esse ponto de risco. Às vezes é lixão do município tal, uma salgadeira do povoado tal, e aí vocês vão identificando. Nesse campo, pessoas atendidas, vocês vão retirar a informação do que está lá na CESAC, do que está lá na FAI. Pessoas contactadas, o número de pessoas contactadas ou atendidas, vocês vão colocar aqui nesse campo. Vocês também vão assinalar a questão da diária, se para fazer aquela atividade você recebeu diária, sim, se não recebeu, você coloca não, tá? Você tem aqui o campo observação, para você registrar qualquer observação que se faça necessária com relação àquela atividade, desde que se você realmente conseguiu concluir, ou se você teve algum atrapalho, o pneu furou, qualquer atrapalho, né? Seja de ordem estrutural, do que você precisou para realizar, como se chegou lá, você foi mal interpretado, mal atingido, você foi prejudicado de alguma coisa, tá? Aqui também você vai selecionar o nome do servidor que é responsável pela atividade e o nome do servidor que o acompanhou na atividade. Então, isso aqui vem casar com o planejamento, né? Quando a gente vai fazer o planejamento, é necessário se ter consciência de quem será o responsável pela atividade e quem irá acompanhar para realizar a atividade, certo? Então, essa é a planilha de resumo. Para a planilha cadastro, o que a gente precisa aqui pensar na planilha cadastro? A mesma situação do início, tanto de resumo para cadastro e as demais, você precisa informar o município que está acontecendo, a data que você está fazendo aquela atividade, e aí, gente, a grande novidade da planilha de cadastro é porque ela só vai ser utilizada em 3 situações: nas atualizações cadastral, no novo cadastro propriedade e no novo cadastro produtor financiamento. O que é cada uma dessas alternativas? A atualização cadastral, ela está associada àquele plano de metas, que tem lá a primeira meta que está lá no plano de metas, onde você se deslocou a uma propriedade para realizar qualquer que seja a atividade, de atendimento, a fiscalização de propriedade geral, ou fiscalização de propriedade de risco, e você, ao aplicar aquele questionário lá da vigilância e tudo mais, você realiza uma atualização cadastral, tá? Que é o que está se solicitando lá quando se explica a atividade. Então, nesse caso, a atualização cadastral são propriedades que já estão no nosso cadastro, não são propriedades novas, mas que você teve a sua ida ao campo e você aproveita para fazer a atualização, tá? Novo cadastro de propriedade. Só inserir aqui no relatório técnico quando você realizar o deslocamento até a propriedade,
tá? Se você não conseguiu fazer, se você só abriu no escritório, você não coloca aqui no RTM, tá? Só vai colocar aquilo que de fato você fez o deslocamento até a propriedade, realizando aquele laudo de vistoria, tá? E novo cadastro produtor financiamento. Na verdade, foi colocado financiamento para identificar que a maior parte é por conta disso, né? São as propriedades que já existem, né, no nosso banco, elas não são novas, né, elas já são propriedades cadastradas, mas que a pessoa vem abrir como arrendatário, meeiro, vem abrir um cadastro somente de produtor para aquela propriedade que já existe. Não é que vai ser feito o laudo de vistoria, porque não há necessidade. Mas aqui é para chamar atenção e avaliar se, de fato, aquela propriedade ela consegue abrigar aquela quantidade de produtores. Tá? Essa é a situação inicial. Para o cadastro de propriedade, você vai informar o código de propriedade do sistema, você vai informar você vai informar o código da propriedade que foi colocado no sistema, a latitude e a longitude dessa propriedade, né? A geolocalização, vai informar a classificação dessa propriedade, se é um apiário, um estabelecimento aquícola, avícola, aves comerciais ou aves de subsistência, vendas de aves vivas, se é uma propriedade geral, uma granja de suínos comercial, ou uma granja de suínos de subsistência, ou uma propriedade de maior risco. E também vai informar se trata-se de uma propriedade localizada em uma área quilombola, assentamento rural, divisa interestadual, não se aplica reserva indígena ou sítio migratório, tá? São as opções que a gente tem para as informações de cadastro de propriedade. Com relação a produtor, é preciso colocar o CPF e o número de animais que ele tenha. Se, porventura, aparecer 2 produtores, produtor 1, produtor 2, na mesma propriedade, repete-se os dados anteriores, fazendo o quê? Só escolher aqui uma situação aqui. Fazendo o quê? Você pega, Ctrl+C, que é o copiar, na outra linha de baixo, colar especial, valores, para garantir que é a mesma propriedade, tá? Para a gente entender aqui que é a mesma propriedade. Então, se essa propriedade apareceu lá, são 3 produtores, não tem problema. Pega-se a informação da coluna, da linha anterior, e vem, cola especial, só os valores, tá? Para garantir, na hora de fazer as análises, que se trata da mesma propriedade, tá? E aí você vai e coloca a quantidade de animais por espécie que ele registra, e aqui você tece algum comentário que for importante, que você achar necessário, tá? Então, essa é a planilha. Gente, essa planilha, ela não admite mesclas. Para a planilha vigilância, o que nós vamos fazer aqui na planilha vigilância? A planilha vigilância também inicia com a seleção do município, a data que foi realizada a atividade. Você inicia informando o código da propriedade visitada, né? O código que está lá no Sigama da propriedade visitada. Informa se essa propriedade que essa vigilância está sendo feita numa propriedade de geral ou uma propriedade sob maior risco. Essa propriedade, ela é de alguma área específica, área quilombola, assentamento rural, divisa. Não se aplica quando ela não for de nenhuma dessas localizações especiais,
ou é reserva indígena, ou é sítio migratório. Lá sempre tem área quilombola. Pronto. Você indica se sim ou não, se ela beneficia produtos de origem animal, tá? Ou se ela faz uso de agrotóxicos, sim ou não, tá? São as alternativas que você pode estar escolhendo. Você vai informar aqui que aquela propriedade, os animais, as espécies animais que ela tem, tá? E se for uma propriedade que tenha a mesma propriedade, vou até tirar isso aqui de baixo. Essa propriedade tem animais aquáticos, ela tem bovino, e eu também encontrei caprinos, tá? Então, para trás a mesma situação, copia e cola especial valores para identificar até onde. Ai, vou ter que mudar. Até onde essa propriedade existe, tá? Trata-se da mesma propriedade. E aí, daqui para frente, você identifica se é comercial, se é subsistência, você identifica lá, né? E aí você passa a informar os números de animais existentes, de acordo com o que está lá no cadastro, né? Que deveria ter, ou se você está atualizando agora, é a informação que você vai levar para o cadastro. Quantos foram vistoriados, quantos foram inspecionados, quantos apresentaram manifestações clínicas. E se apresentaram manifestações clínicas, você descreve as manifestações clínicas. E se passando aquele relatório, aquele formulário da vigilância única, em algum momento teve alguma resposta em negativa que sugere uma inconformidade, você vai registrar aqui o nome dos programas sanitários. Por exemplo, encontramos alguma inconsistência lá para animais aquáticos. Aí você vai colocar o PNSAAQ, porque lá houve uma inconformidade que daqui vai ser gerado como se fosse um atendimento, a notificação. Para bovino, teve alguma coisa que foi relacionada eu encontrei agressão, registro de agressão por morcego. Então, eu vou aqui e coloco PNCRH, porque eu tive uma alteração para raiva. E caprinos, aí eu encontrei alguma daquelas, acaroço, alguma coisa aqui. Então, eu vou lá e coloco penesco, acho que é penesco, que é associado ao programa de caprinos e ovinos, tá? Então, essa é a situação para vigilância. Pontos de risco. Pontos de risco, da mesma forma que as demais, seleciona o município, informa a data e vem e seleciona aqui o ponto de risco. Vou falar especificamente de lixões. Você classifica o risco desse ponto de risco e você identifica se você está indo para fazer uma fiscalização de rotina ou se você está indo para fazer uma identificação, classificação, né? Aqui conforme o plano de metas. Você identifica lixão de Miranda. Pronto. E aqui, especificamente, a partir desse ponto, são observações relacionadas somente a lixões. Presença de animais de produções. Você encontrou animal de produção no lixão? Se sim, você vai descrever aqui sim. Se não, você vai colocar o não. Se você encontrou presença de animais de produção, quais espécies? Você encontrou bovino e bubalino? Você encontrou aves? Você encontrou ovinos e caprinos? Você encontrou equídeos? Ou você encontrou suínos? O que você encontrou, você vai dizer aqui a quantidade de animais. Você fez retirada, né? Número de animais que foram retirados dos lixões. Aí você vai aqui dizer, por exemplo, que foi percebido e logo em seguida já se pediu para fazer retirada, foi feita a retirada. Número de animais que foram destruídos nos lixões. Aí você também tem a oportunidade de registrar, tá? Qualquer dúvida a mais sobre esse preenchimento, procurar o setor responsável para ele esclarecer melhor, tá? Porque essas questões foram levantadas agora pelo Ministério e aí precisou entrar no relatório.
Para os demais tipos de ponto de risco, você só vai identificar, classificar e dizer se foi uma finalidade de rotina e a identificação dele. Só identificar. E aí você pode passar diretamente para o campo observação para registrar qualquer observação que se faça necessário, tá? Esse seria a planilha para fiscalização de pontos de risco. Atendimento à notificação. Atendimento à notificação também inicia pelo município onde ocorreu a atividade, a data que foi realizada, e aqui você vai descrever, né, que aquela atividade está relacionada a que doença-alvo. É AIE, porque você está indo atender um processo de AIE. É brucelose, você está indo atender um processo de animais positivos para brucelose. É doença das abelhas, doença dos animais aquáticos, doença vesicular, doença hemorrágica dos suínos, trata-se de mormo, é uma doença nervosa, respiratório nervoso em aves, ou é de tuberculose, tá? E aí você seleciona aquela doença que está associada, né? Aquele grupo que está associado que você está indo fazer. Qual é a classificação dessa notificação? É uma classificação procedente ou fundamentada? É uma classificação improcedente ou não fundamentada, tá? Estou indo atender aqui, fazer a primeira notificação aí para a IE. Qual o número do processo? Qual o número do protocolo que está no Sisbravete? Foi uma ocorrência que gerou o número de Formin também? Qual o número do Formin que foi gerado para atender essa notificação? E aí você está indo para quê? Para fazer abate, para fazer captura, coleta, reteste, coleta, saneamento, desinterdição, eutanásia de animais. Você está indo para fazer ficha de busca ativa, investigação, notificação de animais positivo, barra interdição, visita inicial ou visita complementar. Então, é um caso de aí eu estou indo fazer uma notificação de animais positivos. Neste atendimento, você realizou coleta de material para diagnóstico laboratorial, sim ou não? Você seleciona. Essa ocorrência, qual é o status dela? Ela continua em atendimento ou ela foi encerrada? Você vai informar. Em casos de notificação de animais positivos, quantos animais existentes na propriedade que são contato lá com o caso? No caso de eutanásia de animais, quantos animais foram eutanasiados? Que método foi utilizado para fazer a eutanásia desses animais? Foi abate, eletrochoque, eletronarcose, fármaco, pistola de dado, pistola pneumática ou rifle sanitário? E quem foi o responsável pelo custeio dessa eutanásia? Foi o Estado? Foi o proprietário? E qualquer outra observação que você ache necessário. Eu coloquei aqui proprietário, mas o Estado entrou com o anestésico e com o rifle, com as balas. Ou então foi tudo, o proprietário, ele apresenta porte de arma e ele mesmo foi que realizou o tiro. Então, qualquer informação que seja necessária aqui no campo observação, você pode estar registrando, tá? E segue o mesmo protocolo aí para todas. Para a planilha de mais fiscalizações, aqui foi, na verdade, um grupo, né? Nós juntamos aqui vários programas para fazer essas demais fiscalizações. Inicia com o município, coloca-se a data, e aí você vem relacionar aqui os programas. Para o PNSA, são 3 atividades que estão relacionadas ao PNSA e que também constam lá no plano de metas. Fiscalização de médico veterinário habilitado para emissão de GTA e CISE, que é uma atividade que vai ser melhor explicada porque ela vem em decorrência desse convênio. Pode ser fiscalização em estabelecimentos avícolas em processo de registro e a
a fiscalização em estabelecimentos avícolas registrados, que são atividades inerentes ao PNSA. Para o programa de brucelose e tuberculose, tem a situação de fiscalização em laboratórios de médicos veterinários em processo de habilitação ou a fiscalização em laboratórios de médicos veterinários habilitados. Então, você vai selecionar quais das duas atividades estão relacionadas ao programa. Programa Nacional da Raiva dos Herbívoros. Você está indo, aqui está relacionado aos abrigos, né? Fiscalização de abrigos de morcego para monitoramento, fiscalização em abrigos de morcego para novos cadastros, ou fiscalização em abrigos de morcegos para trabalhados, aqueles que você realizou captura e tratamento. E aí você assinala aí a necessidade. E o outro programa que está relacionado aqui, que tem uma meta específica, é o Programa Nacional dos Animais Aquáticos, quando se tratar de fiscalização em estabelecimentos produtores de alevinos, especificamente, não é piscicultura como um todo, é só o de alevinos. Em todos eles você vai identificar, ou pela razão social, ou pelo nome do médico veterinário, quando se tratar do programa de brucelose, ou pelo nome da propriedade, sendo que o nome da propriedade está mais relacionado ao código, né, da propriedade que foi visitado para fazer aquilo. Em todas, a situação você vai avaliar o resultado em conforme, não conforme, ou não se aplica no caso da raiva, né? A questão das fiscalizações dos abrigos, ela não tem como ser definida como conforme ou não conforme. Então, nesse caso da raiva, a gente usa não se aplica. Tem o campo de providências adotadas para você registrar quais foram as providências adotadas, no caso da não conformidade, né? Que é para que se pede mesmo, né? E um outro campo de observação para você registrar qualquer coisa que você achar necessário relacionado à atividade. Para a revenda de fiscalização, a planilha, da mesma forma, inicia em município, data, e aí aqui no campo identificação de revenda, você não vai conseguir acessar sem que antes venha para a coluna AC, este quadro aqui, identificação de revenda, e aí você faça o registro. Você aqui nessa lista vai colocar todas as revendas que você tenha na sua jurisdição, tá? Você vem, identifica aqui, né? Aí, a partir do momento em que você identificar, aqui é para usar um CPF válido, tá? Aqui não aceita número, ele tem uma numeração aqui que você vai colocar, tá? Você coloca e você, a partir do momento que você colocou todos aqui, aí sim eles passam a vir aqui para você, tá? Aí você tem como estar sempre selecionando aqueles que você visitou, tá? Mas é preciso primeiramente preencher essa identificação aqui para que ele possa aparecer aqui. De cada uma delas você vai identificar a questão da validade da licença do mapa, a questão da validade do cadastro da AGED, vai assinalar se sim ou que não para todos os produtos que são comercializados, né? Você vai informar aqui o que vende e o que não vende, inclusive se vende ou não vende animais aquáticos e agrotóxicos. Você vai informar o motivo de ter levado você àquela casa de revenda. É para abertura de campanha? É para cadastro, atualização cadastral? É para fazer a fiscalização, controle de temperatura, estoque, documentação ou recebimento de vacina, tá? Inicialmente seriam essas atividades, e aí depois você vem para o controle de estoque, informando
Se ele vende vacina, e aí você precisa informar o controle de estoque de cada uma daquelas vacinas, né? Então, se ele vende a fitosa, o estoque anterior, a nota fiscal de entrada, a quantidade de doses e a quantidade de doses de saída, né? A brucelose, da mesma forma, os produtos vampiricidas, da mesma forma, é preciso registrar aqui o controle de estoque. E se vende animais vivos, a espécie que é vendida, qual foi a GTA de entrada e a quantidade de animais de saída. E a GTA de entrada com a quantidade de animais de entrada e a quantidade de animais que saíram. Se possível, também a questão do destino. E qualquer obção que se faça necessário. Você registra aqui também. O controle de estoque, apesar de a gente estar aqui, que essa planilha, ela tem uma tendência a gente poder registrar, tão logo se faça a fiscalização, observar o que o programa relaciona, né, exige com relação à visita e quando que deve ser feita essa aferição do controle de estoque, né? Então, assim, é sempre bom respeitar lá os protocolos do que o programa está direcionando, né? Época de campanha a cada 10 dias, que você tem que mandar o controle de estoque. Então, se você foi lá, registra aqui o que você fez e o que você encontrou, né? Atentando aí para as diferenças. E é isso que a gente tem para falar também do controle da fiscalização de revenda.